pensar a temática dos mercados. E dali para cá eu pensei, bom, mas então como é que a gente vai discutir mercados e desenvolvimento rural? E o meu projeto, o que eu vou apresentar aqui para vocês, então, é o que eu chamei o meu projeto de Bolsa de Produtividade, um intento de produzir uma reflexão sociológica sobre os mercados agroalimentares. E a partir disso, por conta disso, é que essa temática, e naquele artigo nós estamos fortemente inspirados, influenciados pela Elinor Ostrom, né, com a sua ideia de recurso de uso comum, e isso tem tudo a ver com esse seminário, com esse evento. E nos últimos anos, último ano na verdade, eu tive a felicidade de ter contactado com a Nathalie aqui, e a nossa ideia, né, começou a aventar uma ideia. Bom, afinal de contas, como são os mercados do açaí? Obviamente que eu não vou aqui me arriscar a levantar hipóteses sobre isso, mas o que eu desconfio é que as coisas que a gente esteja pesquisando no Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil, possam ser objeto de interlocução entre nós. Então a minha apresentação vai procurar apresentar essas referências e, a partir daí, com a expertise de vocês, de anos de pesquisa, de estudo sobre o açaí, ver em que medida a gente possa dialogar. Eu tenho bastante slides, eu vou procurar nesses 30 minutos que me cabem passar bastante rápido por algumas, não vou ter tempo de aprofundar tanto assim. Então, por favor, pode passar, especialmente aí essa primeira parte, só para não dizer que não falei sobre esse tema, mas então, esse espinhoso tema aí, o que são mercados, pode passar. Tem um livro que está aí à disposição depois, que eu escrevi um capítulo, onde eu me dei o trabalho de refletir sobre isso. Bom, na verdade, quando a gente fala do mercado, no singular ainda, mercado é um lugar, né, o mercado do ver-ao-peso é um lugar, é um espaço de troca. O mercado também é um destino, um lugar para onde as pessoas vendem os seus produtos. Eu vendo para os mercados, uma relação comercial. E durante os últimos 50 anos, especialmente com a profusão do neoliberalismo, o mercado passou a se tornar uma abstração, né, um passe-partout, né, totalmente impessoal. E aí as pessoas de manhã saem de casa e ficam sabendo que hoje os mercados não estão de bom humor, e assim por diante. Então há toda uma construção ideológica e ninguém sabe muito bem o que é o tal do mercado. Na verdade, a sociologia econômica já tem trabalhado sobre isso, são os agentes econômicos interessados na finança global. Pode passar, por favor. Mas isso, então, como eu transformo cacoetes e sociólogos, como eu transformo mercados numa questão de pesquisa ou num problema sociológico, né? Então, dentro das ciências sociais, particularmente da sociologia econômica, que eu já referi, os mercados se tornam um fato social. Há toda uma tradição aí de pesquisadores, porque basicamente os mercados são espaços de interação social entre relações de indivíduos que acabam influenciando a forma como essas pessoas organizam a sua vida, seus valores, a cultura, moldam e modificam as instituições a partir dos quais também se estabelecem conflitos, disputas e protestos. Portanto, o mercado é um fato social, é um fenômeno sociológico que, portanto, merece ser estudado. Sinteticamente, eu diria, mercados fundamentalmente nessa abordagem da nova sociologia, da sociologia econômica, são processos de interação social. E mais do que isso, a gente tem trabalho. Se é assim, a nossa abordagem sobre os mercados é uma abordagem institucionalista. Eu diria mais a minha, porque eu não sou sozinho lá na URGS, eu botei URGS aí, tem colegas, por exemplo, meu colega Paulo Miro, ele trabalha numa outra perspectiva, muito mais aí da ideia de mercados como ordens sociais, ele acabou de publicar um livro sobre isso. Na minha opinião, eu vou deixar isso claro logo a seguir, mercados são instituições que estabelecem mecanismos de regulação e de controle entre atores e estruturas sociais, certo? Pode passar. Nesse sentido, quais são as teorias que eu posso mobilizar, então, para isso? Pode passar. Não vou também
gastar meu tempo aqui sobre isso, vocês são sabedores dessas referências, mas apenas aqui para citá-las, né? A ideia de mercado começa com a alegoria da mão invisível, do Adam Smith. Depois, com Marx, a ideia de mercado ela adquire eu digo sempre, um lado profano e ao mesmo tempo mágico e obscuro, né? O capítulo 1 do Capital, quando ele trata do fetichismo da mercadoria, quando a gente termina de ler, a gente fica com uma sensação de que, na verdade, é a perda do indivíduo dele mesmo, na medida em que as mercadorias passam a ser apenas valor de troca e passam a ordenar a sociedade. Então, a visão marxiana do mercado, ela é algo extremamente negativo. Em parte, eu digo isso porque a maior parte das pessoas com as quais eu convivo, que são pessoas, digamos assim, no campo politicamente situado, naquilo que talvez a gente poderia chamar de progressistas, elas têm uma relação bastante refratária em relação aos mercados. A esquerda trata muito mal, lida muito mal com temas de mercado, porque mercados são, por conta de uma leitura biaisada, às vezes do próprio Marx, sendo confundidos com o capitalismo. Eu vou dizer logo a seguir, mercados não são propriedade do capitalismo e muito menos são o capitalismo do puro. Nos neoclássicos, que é a visão que ganha maior projeção e que irriga todo o pensamento nas universidades, na formação de recursos humanos e também nas grandes instituições, os think tankers, os mercados são simplesmente espaços de encontro e equilíbrio entre oferta e demanda. Na verdade, tem vários autores da sociologia econômica que dizem que, embora para a economia neoclássica os mercados sejam algo extremamente abstrato, do ponto de vista em si, ela acaba não tratando de mercados. A economia neoclássica acaba tratando de preços. Então, os preços são a forma pela qual eu posso perceber como as relações entre oferta e demanda elas se dão. E aí você tem, na verdade, toda uma reflexão sobre preços, que são a forma fenomênica a partir dos quais os mercados funcionam, mas não estuda os mercados em si. Muito bem, dito isso, eu vou para o ponto que é o que eu tenho trabalhado. Eu não trabalho com essas visões que eu acabei de mencionar. A gente trabalha num campo emergente da sociologia econômica que trata mercados como construção social, portanto, como um fenômeno sociológico, conforme eu disse antes, certo? E nesse sentido, a gente procura, já está um pouco superado na sociologia econômica, a ideia do Karl Polanyi, que foi um dos fundadores, uma das referências basilares dessa corrente de pensamento, de que as relações econômicas, ou as dimensões econômicas das relações sociais, elas estão imersas, inscritas, incrustadas em relações sociais. A bem da verdade é que todas as relações econômicas são imersas em relações sociais, não há essa distinção. Esse é o estado da arte sobre esse tema, e a partir daí várias referências, eu cito algumas delas, têm trabalhado nessa perspectiva. Então, dizer que mercados são construção social já não é o bastante, é preciso dizer algo mais, porque isso é para todo esse campo do conhecimento. Então, por exemplo, você pode trabalhar com construção social de mercados na perspectiva do Bourdieu ou do Flickstein, a ideia de mercados como campos e estruturas, ou a ideia de mercados como instituições, na perspectiva do Polanyi, da Elinor Ostrom, como eu faço. Você pode trabalhar numa perspectiva mais neoweberiana, como de construção social de mercados, que é a visão do Granovetter e do Calon, como formas de interação, ou na nova economia das convenções, a partir do Boltanski e do Thévenot. E há outros aí, tá? Então tem um menu de possibilidades que, especialmente para estudantes, podem ir adiante. Então não é algo, é um novo campo do conhecimento e uma subdisciplina que vem sendo, que se chama sociologia econômica. É dentro desse espaço, então, portanto, que a gente se insere. Pode passar. Isso tudo dito, então, muito rapidamente, pode-se dar uma disciplina sobre isso, mas é para dizer essas 3 ou 4 coisas aqui. Então, primeiro ponto, não se fala, mercado em primeiro lugar não é lei da oferta e da procura. Mercado é uma relação social, ponto. Tá?
Segundo, não se fala em mercados no singular, se fala em mercados no plural, exatamente porque as relações, as interações, elas nunca são de um tipo só, são de vários tipos, certo? Uma relação econômica, ela é motivada, ou ela é induzida, ou ela é praticada por diferentes sentidos, interesses, tá? Ou motivações. Então, e aí terceiro ponto, se é isso, se mercados são muito mais amplos do que essa relação mercantil capitalista, então mercados não são uma particularidade e nem tampouco uma especificidade do capitalismo. E aí faço questão de fazer esse ponto aqui, que talvez na universidade seja desnecessário, mas às vezes quando eu dou palestras em outros lugares é necessário dizer que mercado não é sinônimo de capitalismo, tá certo? O pessoal muitas vezes fica envergonhado porque está ganhando dinheiro, e ganhar dinheiro não tem nada a ver com capitalismo, tá certo? Então, pode passar. Como construção social, os mercados, isso nos leva a uma reflexão sobre o processo de mercantilização. E foi aí que eu cheguei nessa discussão. Eu vinha na minha formação de economia política, né, marxista, sempre estudando, como é que se dá o processo de inserção dos agricultores familiares na divisão social do trabalho. Essa é a grande questão, né? Se ela é parcial, se ela é completa, se camponeses se transformam em agricultores familiares, assim por diante. Então, e eu me apropriei bastante, e gosto e continuo achando que é uma análise válida da ideia da Harriet Friedman e do próprio Vanderplug, de que não existe, de que existe, na verdade, um processo social de mercantilização, que tem diferentes níveis, que tem diferentes etapas, que tem diferentes momentos. E não todos os agricultores, portanto, se inserem na divisão social do trabalho da mesma forma, nos mesmos níveis, nos mesmos contextos. Por isso que não é possível você definir a prioristicamente, qual é a condição e dizer que um agricultor é capitalista, não capitalista, ou ele é semi-capitalista, ou ele é isso ou aquilo. Então há um processo social. Então é muito mais importante pensar em termos de processos de mercantilização como uma situação de generalização das relações de troca mediadas pelo dinheiro, certo? O dinheiro é um equivalente geral, mas ele não é em si o fator de identificação de um processo de mercantilização. Na verdade, o dinheiro, ou a expressão dinheiro, ela indica o quanto as relações sociais estão monetizadas ou estão perpassadas pelo uso do equivalente geral nas relações sociais. Isso me leva a uma discussão de que não necessariamente, aí nesse ponto vai a minha contribuição e a minha discussão de longa data com o professor Vanderplug, de que mercantilização não necessariamente leva à homogeneização. Acho que esse é o primeiro ponto de ruptura com a ideia marxiana e, sobretudo, marxista. Eu gosto de fazer essa distinção entre marxiano no sentido de Marx, marxista no sentido do paradigma que ele deu origem. E esse é um erro, pensar que mercantilização necessariamente leva a um processo de homogeneização. Eu penso o contrário. Mercantilização leva à diversificação. Ela pode ser um elemento da diversificação. E é nesse sentido que eu situo a minha discussão sobre mercados. Se mercados são interações sociais, e se mercados são decorrentes de processos sociais de mercantilização, mercados têm o potencial de levar à diversificação e não, ao contrário, à homogeneização. Certo? Essa é a minha principal hipótese. E disso decorre a ideia de que mercados podem construir autonomia. Você pode construir autonomia através dos mercados. Veja que dizer isso é um pouco herético em relação ao que muita gente diz. Então, pode passar. Em base dessas afirmações, quase postulados, que eu crio o meu pode passar, eu crio o meu referencial para aquilo que eu chamo de sociologia dos mercados alimentares, certo? Então, enfim, são esses pontos de partida, são as minhas, logo em seguida vai aparecer a minha hipótese central de que a maior diversidade dos mercados em que os agricultores se inserem, ela é importante para eles. Nós fomos levados durante muito tempo, especialmente os herdeiros da tradição marxista, a pensar que
o capitalismo homogeneiza. Eu estou de acordo com essa ideia. Mas se capitalismo não é mercado, como eu estou convencido, logo mercados não necessariamente levam à homogeneização. Por isso que eu acho que criar mercados, construir mercados, tornar os mercados mais diversos, amplia as condições nas quais os indivíduos, as famílias, podem construir as suas estratégias de reprodução social. A maioria dos agricultores não vende seus produtos, eles são simplesmente comprados. A relação dos agricultores com os mercados é muito precária, ou ela é quase inexistente. Portanto, a diversidade social e econômica dos agricultores, eu diria assim, para resumir de outra forma, a diversidade dos sistemas produtivos depende da diversidade dos mercados. Não dá para você imaginar, e eu cometi esse erro durante muito tempo na minha vida, esperando que a agricultura familiar seria diversificada, ou tivesse diferentes tipos de agricultores familiares, mas na verdade eu não olhava da porteira para fora. Se os mercados não são diversificados, se a inserção dos mercados é de poucos canais, os sistemas de produção que os agricultores vão organizar é para atender aqueles canais. Logo, aí me caiu a ficha, eu tenho que pensar no nível endógeno, no nível da porteira para dentro, e no nível exógeno, da porteira para fora. Pensar diversidade nesses dois ambientes. Pensar, portanto, diversidade e diversificação como processos sociais. Logo aí vem a minha hipótese, e quando eu digo isso o pessoal me faz algumas críticas e político-ideológicas bastante fortes. Eu digo que os agricultores precisam de mais e melhores mercados para fortalecer os seus meios de vida, os seus ativos, desculpe aí, Thaís, digitei errado, ampliar o leque de possíveis estratégias de reprodução social. Tá certo? Então, eu estou fazendo aqui uma forte afirmação de que nós precisamos focar nos mercados como processos de melhorar. Nesse sentido, então eu vou na sequência apresentar algumas ideias, tenho mais 10 minutos aqui, para falar um pouco sobre isso. Então, a ideia de estratégia, de processo de mercantilização está aí colocada. Eu continuo nesse sentido aqui fazendo, e esse é o meu principal foco de identidade com o professor Chiquito. A minha formação marxista nunca me tolheu, nunca me fechou os olhos para a grandeza e a importância da contribuição do Alexander Chayanov. Então eu continuo pensando em autonomia, de um lado, numa perspectiva chayanoviana ou neo-chayanoviana, e por outro lado, de dependência, porque o processo, e aí a ideia central do Marx, à medida que os indivíduos vão inserindo-se numa determinada divisão social do trabalho, essa divisão social do trabalho, essa estrutura social, exerce sobre esses indivíduos, sobre essas relações sociais, a sua força coercitiva. Portanto, a relação estrutura-sujeito, estrutura-agente, leva um processo de mercantilização que tem diferentes etapas, tem diferentes momentos, e no texto do professor Vanderplug e na literatura mais geral, sobre produção simples de mercadorias, vocês vão poder encontrar, ela está mais ou menos apresentada dessa forma. Pode passar. Depois, aí vem clica várias vezes que eu sou meio antigo para fazer meu PowerPoint. Aí vem a minha grande influência do meu grande guru, que é o Karl Polanyi. Eu usei esse esqueminha do Botatsi, que eu achei que expressa muito bem aquilo que é a minha concepção de instituições de desenvolvimento do Karl Polanyi. E nesse sentido eu acho que o Polanyi ele deu um passo adiante em relação à concepção marxiana e do marxismo de modo geral, e não pensar os mercados como pelo seu lado profano ou negativo. O Polanyi pensa a coexistência, ou que ele chama de princípio da integração ou da divisão social do trabalho dos mercados, na sua coexistência com as outras formas. O fato de existir o capitalismo não significa que as outras formas sociais previamente existentes ou coexistentes necessariamente desaparecerão. O capitalismo exerce uma dominação, ele exerce uma coerção, mas não necessariamente ele elimina as outras formas. Dito isso, eu digo, o capitalismo jamais eliminará o campesinato e a agricultura familiar por uma série de razões, entre as quais, pela própria capacidade desses atores sociais de se modificarem e de se moldarem a esses novos sistemas sociais.
É isso que o Chernoff diz na teoria dos sistemas econômicos não capitalistas. Quando ele fala isso, o Chernoff, no fundo, sem saber, e o Polanyi acho que deve ter lido esse texto de Chernoff, ele vai dizer: existem 3 formas de coexistência que existem em determinadas situações específicas: a reciprocidade, a redistribuição e as trocas mercantis, tá certo? Elas são acionadas ao mesmo tempo e em diferentes contextos e situações. O Polanyi chamou de moinho satânico o capitalismo, que tende a autonomizar a esfera mercantil e destruir todas as outras formas que são existentes. Quando ele diz que terra, dinheiro e trabalho se tornam fetiches, nesse momento ele vai dizer que é isso que o capitalismo, que a gente tem que regular para que o capitalismo não transforme isso em mercadorias. E o que ele recomenda para isso? Instituições, que é o que falta, na minha opinião, na análise tanto do Chernoff, que é uma análise micro, e tanto na análise da economia política marxista, que é uma análise estruturalista. Nesse sentido, eu introduzo na minha análise a ideia de instituições como sendo os espaços de mediação entre a relação ator-estrutura, e consigo pensar, portanto, os mercados como instituições, os mercados como essa relação meso entre os indivíduos, famílias, comerciantes e tal, e as estruturas da sociedade, da economia geral. Bom, deixa eu ir, pode passar um pouco para os temas específicos, e aí para ficar dando meu tempo. Tem um item aqui sobre mercados e agricultura familiar, que eu acho que eu vou passar mais rápido, pode passar. Da onde vem essa ideia, portanto, então, de como os mercados se relacionam com os agricultores familiares? Bom, existe toda uma discussão sobre cadeias longas. A relação dos agricultores com os mercados se dá montante e jusante, pode passar. Mais recentemente, a gente não fala só de mercados, digamos, convencionais, mas de outros mercados diferenciados, pode passar. Eu cheguei a essa ideia a partir da leitura do livro que nós publicamos na URGS, lá do professor John Wilson. O John Wilson, nesse livro de 2008, na verdade o artigo é de 2003, ele se arriscou a escrever um artigo onde ele tenta fazer uma tipologia dos mercados e de diferentes perfis. Aí eu disse assim: quer saber, esse cara fez um negócio que ninguém fez, uma tipologia dos mercados. Só que eu discordei dele em alguma medida, porque, na minha opinião, não dá para... os tipos de mercados que ele chama ali, commodities, especialidades, orgânicos, né? Não existe... eles não são mercados, existem eu acho que no artigo dele existe uma certa sobreposição entre canais de comercialização e mercados do puro. Então, portanto, mas esse artigo me deu o insight inicial para a gente pensar o que a gente pode passar, fez no nosso artigo de 2011, que é pensar mercados convencionais versus os mercados socialmente imersos. E aí a gente usou naquele artigo a ideia do Bernstein, que indubitavelmente é um dos economistas políticos mais renomados, para pensar que tipos de mercados poderiam existir. Pode passar? E aí depois eu fui para uma outra ideia, a ideia de que uma coisa são os canais de comercialização, que eu acho que era disso que o Wilson estava falando, e o Paulo Furquim também, lá da USP. Mas os mercados são algo diferente de canais de comercialização. Acho que essa é uma primeira distinção. Aí me cai na mão esse texto aqui, né, que pensa diferentes tipos de mercados e diferentes, digamos, estruturas, né, centralizadas, descentralizadas e distributivas. Novamente, isso me leva ao Polanyi. E a partir daí é que eu passo a pensar, pode ir adiante, a ideia da necessidade de uma tipologia dos mercados. E é nesse sentido que eu queria convidar vocês a refletir sobre a economia do açaí a partir da tipologia dos mercados. Pode passar aqui, tem alguns textos, alguns relatórios que não vêm ao caso, tá certo? Pode passar? Então, a minha ideia de tipologia dos mercados, ela parte dos insights do John Wilson e do Paulo Furquim Azevedo, tá certo? E a primeira distinção
que eu briguei bastante é essa. Uma coisa é o mercado físico, ou chamado on spot, né? Com a relação direta, e a outra coisa são os mercados que exigem determinados, onde os produtos trocados exigem determinado grau de elaboração, inclusive muitas vezes exigem contratos. Então isso distingue a maneira de o sujeito vender o seu produto lá na propriedade, ou na feira do ver o peso, ou o mercado que ele coloca o produto num container e vai lá para a Europa ou para a China. Isso são mercados completamente diferentes, e a gente não pode colocar todos esses mercados no mesmo saco e dizer que é a mesma coisa. Pode passar? Nesse sentido, voltei de novo ao meu esqueminha, né, de fazer os mercados entre esses dois elementos, autonomia e dependência. Ou seja, quanto mais os mercados estão sob o controle dos indivíduos que transacionam, mais autonomia. Quanto mais eles perdem isso, mais eles se aproximam de uma situação de dependência. E nesse sentido eu tentei montar a minha tipologia e montar os indicadores e as variáveis para isso. Pode passar? Isso me tomou um enorme tempo para revisar toda a literatura neoclássica, para não deixar nada de... E eu ainda estou nessa fase. Então, para dizer concretamente como é que eu faço uma agenda de pesquisa, como é que eu transformo isso em miúdos, em indicadores e variáveis. Então, eu estou usando 4 indicadores e as suas diferentes variáveis. Depois eu vou mostrar o esqueminha para vocês, que eu acho, por isso que eu queria convidá-los a pensar a economia do açaí, os esquemas as transações na economia do açaí que envolvem esses indicadores. Primeiro, troca, evidentemente. E aí volta o meu velho esquema marxista. Valor, para mim, troca é valor de uso quando eu consumo ou quando eu produzo para troca. É absolutamente diferente. E aí eu posso ver quando é para autoconsumo ou quando é para venda. É uma informação básica. Você pode perguntar quanto você produz para o seu consumo e quanto você produz para venda. Segundo, poder. Há mais autonomia e mais dependência. E aí vem o meu ponto principal, que é um tema está sendo um tema, nós estamos nesse momento fechando o questionário, nosso grupo lá, que a gente vai a campo, e está sendo um enorme debate sobre o que é mais importante, se o agricultor tem mais canais a seu dispor ou é a qualidade dos canais. Eu, senianamente, argumento que é mais importante que um agricultor tenha mais possibilidades de ter canais do que se um canal é mais importante que o outro. Se ele vai vender para A, B ou C, é uma escolha que ele faz. Para mim, senianamente falando, é importante que ele tenha condições de escolha. O problema é quando o indivíduo perde as condições de escolha, que é o que a maioria dos agricultores sofre. Só tem um cara lá que compra, então ele nem vende o produto. Como eu digo, o produto dele é comprado simplesmente. Isso estabelece, então, portanto, uma relação ou de autonomia ou de dependência. Então, a variável aqui seria quantidade de canais que ele tem a seu dispor. Depois, informação, ela pode ser limitada ou pode ser plena. Quanto mais acesso, ou aí o critério de preço pode entrar. E incerteza. Andei fazendo uns esqueminhas aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Aí, para transformar isso, para calibrar isso em termos de indicadores e criar uma matriz que a gente possa depois analisar, eu criei essas ideias em relação à estrutura de mercados, em relação à governança de mercados. Então, tu tem situações em que tu tem aqui maior valor de produção para maior valor de uso ou para maior troca. Quanto mais tu produz para troca, tu desloca para dependência ou para autonomia. Pode passar? Então, como é que isso se traduz? Quando eu estou mais nesse quadrante, talvez eu vou levantar aqui. Quando eu estou nesse quadrante aqui, esse quadrante onde eu produzo praticamente valores de uso, autoconsumo, então eu tenho muita autonomia. Então aqui os indivíduos fazem trocas materiais, eles não fazem grandes transações. Quanto mais ele se desloca desse quadrante ou vem para cá, ele tem autonomia, mas a autonomia dele vai se relativizando porque ele passa a vender, produzir para a venda. Nesse sentido aqui, os grupos passam a vender cada vez mais para as feiras. Depois eu tenho aqui produção não de mercadorias do puro, mas eu tenho, por exemplo, os mercados públicos institucionais, ou fair trade, né? E aqui, finalmente, os mercados de commodities, ou os mercados de mercadorias, em última, pode passar? Aí eu criei esses 4 tipos de mercados, os nomes que eu estou chamando.
Os mercados de proximidade, onde tem venda direta, economia solidária, eu diria que aqui estão os comuns, né? Aqui as transações econômicas não visam o lucro, não visam o ganho, mas elas visam a interação social. Aqui, o que eu chamo de mercados territoriais, porque dimensões disso aqui continuam existindo, mas você passa a ter aqui a busca de venda para as trocas. Isso está errado, não sei o que aconteceu aí. Depois aqui os mercados convencionais, que produzem mercadorias, e depois os mercados públicos. Pode passar, por favor? O outro esqueminha é o esqueminha da governança de mercado. Então eu tenho aqui as duas dimensões, que é incerteza e informação. Então quanto mais informação, tenho mais informação ou menos informação, mais incerteza e risco, ou menos incerteza e portanto mais confiança. Pode passar. Nesse sentido aqui eu tenho um mecanismo de regulação desse lado, onde não existem contratos. As relações aqui são baseadas em regras e normas de governança, baseadas em valores e hábitos regidos pela confiança e o interconhecimento moral social. Esquema bem durkheimiano, solidariedade mecânica, tá? Se vocês quiserem trocar em outros termos, pode passar. E do outro lado, esses dois tipos de mercados exigem contratos, que é a teoria das convenções, que são leis que são regidas por leis. Mercados públicos, você quer participar do PAA, ou mesmo do Fair Trade, você tem que seguir certos mecanismos de certificação, de qualidade, assim por diante. E as grandes tradings, você tem ali regramentos de peso, medida, enfim, uma série de contratos. Pode passar? Então, nesse sentido, ali eu tenho relações de reciprocidade, amizade, parentesco. Então, quando a gente foi visitar, eu e a Nathalie, aqui nas ilhas a gente foi visitar alguns produtores de açaí, eu vi isso muito claramente. Na verdade, o que acontece? Os produtores de açaí, eles não ficam num mercado só. Eles, na verdade, participam de todos esses mercados. Em algumas situações, eles jogam mais para um lado e outros. Essa é a questão que a gente precisa saber. O que faz um produtor de açaí, ou no meu caso lá no sul do Brasil, o que faz um agricultor poder ficar num tipo de mercado mais autônomo ou que torna ele mais dependente? Se eu consigo saber disso, eu consigo desenhar políticas públicas para fortalecer a autonomia ou para regular, botar o cabresto nas situações de dependência. Pode passar? Eu vou terminar com isso. Eu tenho ainda 5 minutinhos, talvez? Eu queria falar dos mercados imersos. Pode passar? Que é a menina dos olhos dos meus mercados são os mercados territoriais. É onde eu boto a maior fé. Por quê? Porque não são mercados que já produzem com alguma escala, não produzem com tanta dependência, e é nesse sentido que eu acho que eles são os mercados apropriados para os agricultores familiares. A gente fez todo o esforço de discutir a ideia de mercados imersos ou nested markets, que tem a ver com essa ideia do Polanyi. Eles não são isolados, eles estão inseridos ou incrustados, para usar o termo embedded do Polanyi, nos outros mercados. Portanto, conforme a situação, eles podem ser mais amassados ou eles podem ser mais fortalecidos, tá certo? E é nesse sentido que eles funcionam nessas relações específicas. Então tem aí, pode passar, tem uma definição de mercado imerso, que a gente chama aqui, é um segmento ou uma parte específica de mercados mais amplos, está imerso no contexto território, possui características particulares específicas, é delimitado por fronteiras e bordas nas quais ele se movimenta, está baseado em recursos de uso comum, né, e possui uma infraestrutura única que dificilmente pode ser copiada ou imitada ou replicada. Pode passar? E é nesse sentido que é o nosso ponto de maior contato com a teoria dos comuns, da Elinor Ostrom, que ela vai dizer que a gente pega essa ideia dela de governo dos comuns, ou de uso de recursos comuns, e nesse sentido o mercado também é
um dispositivo, ele é uma ferramenta de uso de quem participa dele para construir a sua infraestrutura, para construir as suas conexões com o exterior, para construir as suas relações simbólicas e assim por diante. Pode passar. Passa mais um. Então, esse esqueminha que o Plug fez, foi ele que está no nosso artigo, né? Em geral, esses mercados exigem alguma, esse é o conceito que a gente usa, distintividade, né? Então, no caso do açaí, bom, é o açaí do Pará, enfim, uma série de produtos. Os europeus fazem muito isso, eles criam mecanismos de certificação, seja do produto ou seja de geografia. Na verdade, essa é uma maneira de construir instituições coletivas que protegem esses mercados. Se vocês quiserem chamar isso de reserva de mercado, é disso que nós estamos falando, tá certo? O ponto é que, pode passar, como dizia Elinor Ostrom, se você deixa livre e para todo mundo, é de ninguém. E aí o princípio do Harding vai imperar, que é o princípio onde todo mundo destrói aquilo que é de uso comum. Os mercados precisam de regulação. Se deixar eles desregulados, Polanyi já disse, eles viram uma Deus ex machina, uma fera, e eles abocanham tudo e destroem tudo que está ao seu redor. E eles se tornam uma ameaça à civilização. Então nós temos trabalhado com essa ideia, existem vários exemplos de mercados imersos. A rede Ecovida de agroecologia no sul do Brasil é uma delas que a gente está trabalhando. Pode passar, depois tem outras. Tem a rede de logística das cooperativas da agricultura familiar, que também trabalham nessa perspectiva. E aqui eu estou trazendo, pode passar de forma inédita, estou terminando, Danilo. O resultado de uma tese de doutorado que eu estou terminando de orientar, vai ser defendido agora no final do mês, início do mês que vem, da Natália Brasil, sobre o mercado imerso, está em inglês, a gente fez por outra razão, desculpem, sobre o mercado imerso da região ali colonial do Espírito Santo. E aí a gente criou esses diferentes indicadores, pode passar, e os diferentes pesos para eles. E aí você coloca isso numa variação de 0 a 10 ou de 0 a 100, e você começa a ver que dimensões estão mais fortalecidas ou aquelas que estão mais enfraquecidas nesse marco. Por isso que essa metodologia pode ser aplicada e discutida em outros contextos, e é o que a gente está tentando fazer no Rio Grande do Sul agora, com um projeto de pesquisa, estudando os mercados imersos em vários contextos. E é por isso que a gente pode pensar, e aí eu termino aqui, eu teria uma parte sobre desenvolvimento rural que eu vou passar, como são os mercados do açaí. Eu queria deixar essa questão, se a gente não pode talvez pensar que aqui há uma série de identidades, eventualmente de complementaridades, que a gente pudesse ter uma matriz de análise e de indicadores, que ao final e ao cabo, o que nós precisamos no Brasil? Nós precisamos de desenhar instituições e mecanismos de regulação e de governança para os mercados. Em última análise, nós precisamos de políticas públicas. Os mercados não vão funcionar bem sem as políticas públicas para os mercados. Dizer isso é quase uma heresia para o pessoal da esquerda, né? E é quase uma ofensa para o pessoal dos neoliberais, que acham que os mercados vão fazer as coisas por si só. Eu já acho que precisa disso. Sem isso, a gente não governa o próprio capitalismo e ele passa a ser o que ele é hoje, colocando em risco a nossa própria existência. Obrigado pela atenção e desculpe se eu avancei demais. Agradecer imensamente a palavra. Excelente, muito bom. Eu tenho uma curiosidade. A Fernanda Steffen. Bem, eu vou falar basicamente das mesmas coisas. Só que os dois. Um baiado aqui. Horrível.
Não precisa ficar voltando para cá, porque essa posição Então, com dois viés, um pouco de chatice de economista e tal, para destacar certos elementos na visão das coisas e como eles poderiam ser tratados numa perspectiva mais analítica de conjunto, mais macro. E a outra é a relação direta com a temática passada. Então, vamos fazer a antecipação. Basicamente, percorrer esses três pontos-chave. Fazer uma coisa que eu fiz no ano passado, e no ano passado a gente estava desenvolvendo uma pesquisa sobre essa área. E aí a gente tinha recentemente rodado no leilão que a gente tem para, enfim, extrair, a partir da composição de vários bancos de dados, de várias estatísticas, as variáveis-chave da economia do açaí. A gente mostrou, naquele momento, com base nos dados disponíveis do IBGE, as grandezas, digamos assim, do açaí até 2016, agora a gente apresentaria até 2017, que é o último. E seria importante aqui para o próprio seminário para, enfim, contextualizar a empiria, né? E pelos como referência. A segunda seria conversar um pouco sobre essa ideia de cadeias longas e cadeias curtas e dizer aqui uma coisa interessante. Vocês, em algum momento, vocês usaram a ideia de mercados alinhados, que eu acho muito mais charmoso, muito mais. E em termos de como não deu certo, eu tinha, toda vez que eu usava, eu tinha que explicar o alinhado. Eu gastava 10 minutos explicando o alinhado do universo. Porque nessa, em traduzir, aí eu voltei com o Polanyi de novo, deixa o inverso. Deixa o inverso. Então não entende, não tem uma referência. Mas já tinha sido publicado. Ok. Pois bem, então essa ideia de cadeias curtas, cadeias longas, como uma referência estrutural importante, mas associando a duas coisas. Uma, ideias gerais que a economia trabalha, porque a economia sempre tem a necessidade como disciplina de expressar as coisas que estão se dando no mundo real, mesmo numa perspectiva heterodoxa como a minha, dos colegas, a economia é bastante complexa, mas mesmo assim se tem a necessidade de ter visões sintéticas, e em última instância expresse movimentos, tendências, de uma maneira legível em perspectiva estrutural. Então, a gente entraria em algumas categorias com as quais a gente trabalha para conversar um pouco também, ajustando a visão. Em termos micro também, a gente também tem necessidade de expressar de modo sintético os impulsos mais definitivos dos agentes, ainda trabalhando com ideias heterodoxas, como essa da relação Chayanov com acumulação, com não sei o que, você tem que ter algumas chaves sintéticas que indiquem a posição dos sujeitos dentro da estrutura, tal como você está preocupado. Mas a gente precisaria, ali a gente trabalha aqui com noções de eficiência reprodutiva, por exemplo. Você perguntava, o que leva o camponês a estar na posição A ou na posição B? Em geral, é essa eficiência reprodutiva que a gente também tem priorizado bastante e tem apenas dando os elementos que a gente pode conversar nessa discussão toda. E, por fim, as grandes tendências, dilemas associados a elas, que podem ser trabalhadas, a gente trabalha para refletir, duas frestas. Um seria os riscos que
estão associados a uma coisa que a gente está chamando de branding conflitivo, né? Noções aí de estratégias, de marketing, etc., uma visão de mercado também sintetizada para garantir os esquemas macro, né? Ou a construção social, uma coisa também, uma categoria muito associada ao mercado, do branding, né? Depois vamos ver, conceitualmente, bom, então, em termos de números, vamos passar bastante rápido, tentar problematizar algumas coisas relativas a cada um desses. Né? Isso aí seria a economia do açaí. Um ponto central é manter na cabeça que a economia do açaí não se limita à economia da polpa do açaí. Né? Há uma outra componente dessa economia, que é a economia do palmito, que já foi entendida como a economia do açaí. Né? Até entrar em crise, uma crise de diversificação, aquilo parado, em termos nacionais, muito menos internacionais. Mas, enfim, é uma economia que está aí. E há, pensando no futuro, pensando como, enfim, os atores associados aí à produção de açaí em geral devem pensar estrategicamente, há ganhos de complementaridade entre essas duas economias que não são desprezíveis. E a gente, como pesquisador, tem que estar sublinhando, mostrando isso o tempo inteiro. Estamos sublinhando, de certo modo, a indiferença, né? Porque essa crise da economia do palmito tem sido tratada pelos atores da economia da polpa. Mas, enfim, a economia do açaí por inteiro, hoje, quer dizer, 2007 é muito dado, você tem 2017. Ela é uma economia de 7 bilhões de reais. Quase 2 bilhões de dólares. É uma coisa, temos mais pesado, etc. Como não é mais coisa para amador. Outra coisa que eu vou estar subindo o tempo inteiro não podemos entender como ainda a economia desse porte não tem bases de dados bem controlados, dados controlados sobre nós pesquisadores que viram aqui, tem tempo, não sei quando, para organizar modelo de contraposição. Essa economia tem que sair do amadorismo, pelo tamanho dela, porque, certo, para acontecer assim, não é? Ela vai dar um calote no geral. Vamos falar sobre isso. Mas, enfim, 7 bilhões de reais seria a economia composta de polpa e palmito hoje no Brasil. Adiante, o próximo. Bom, isso é a divisão, então o verde aí é a economia de polpa no açaí, e o vermelho, que já foi importante nos anos 90, foi muito mais, antes de 95, era 80%. Hoje está reduzida a 11%, mas está aí, adiante, por favor. Aí a economia de polpa, estrito senso, 6,2 bilhões de reais. Hoje, 2 anos atrás, e mais, aí olhem para aquelas taxas ali. É uma economia que tem crescido a taxas chinesas. Literalmente. A média geral até 2011, que era onde a gente rodou o modelo, primeiro tem uma fratura de dados aí do IBGE. Enfim, uma coisa meio complicada, né? Mas ali dava 13% ao ano, que já era uma partido de base muito pequena, então um ritmo muito grande, mas se podia atribuir a esse efeito, né? Patamares iniciais muito baixos. Mas na recente aí, a proposta Ruptura estava pegando os 3 últimos anos disponíveis, vai para 15% ao ano na taxa. Então isso é um bônus. Enfim, precisaria ser cognitivamente controlado, melhor controlado. E estrategicamente, claro, melhor, mediada por ação objetiva, por política consciente e tal, que a gente, enfim, sempre ausente. O estoque de capital envolvido hoje se aproxima de R$1 bilhão. Estoque de capital na agricultura. Isso aqui pega esse poder aqui no integral, como já falei. E a gente
chama contas alfa, e essas são meta-estatísticas, não são as estatísticas que a gente usa. Estatísticas de 8 bancos de dados diferentes para construir essas estatísticas que permitem, de algum modo, você acompanhar o que está se passando. Pois bem, então tem dados, a gente consegue, né? Estimar os dados do capital e tal. Então, é uma base, né, produtiva hoje imensa, não é? Adiante, adiante, por favor, com uma, não tem a separação, com uma componente rural e uma componente urbana, ambas quer dizer rural mais fixa, mas também crescente com a agricultura ligada, e a industrial a exportação e sua relação com a importação e o saldo derivado atingem esses valores, quer dizer, o saldo atual de 2 bilhões, 2 bilhões de reais, o saldo regional que a economia sanitária. Novamente, isso é uma coisa em si extraordinária, que, simplesmente pelo peso, né? Tem que ser, enfim, adequadamente tratado. Adiante, por favor. O emprego atual, composto, rural e urbano, vai estar 170 mil, 165 mil lugares de trabalho, ou também, novamente, é uma coisa extraordinária e crescente e tal. Aí, aqui, agora tem, eu acho que tem o urbano e rural, passa aí, né? O urbano, 36 mil, eu acho, 30 mil. Ok. 30 mil empregos urbanos, quer dizer, indústria forte maior, mas caracteristicamente industrial, mas também a produção artesanal está incluída, o modelo capta todas essas formas de emprego, mas de qualquer modo, 30 mil empregos urbanos e 130 mil rurais. Adiante. A composição da renda. Bom, então, você tem. Importante aí, a composição, né, diferentes elementos estruturais e seus agentes por trás, né? Então, você tem os empreendimentos industriais compondo a renda na forma por parcela de lucro, por parcela de salário. Você tem os componentes agrícolas estruturados como empresas capitalistas com a mesma divisão. Você tem rendas da agricultura familiar ou dos camponeses compondo uma outra parcela, a composição está distribuída aí. Mas mais interessante que a distribuição é a rapidez, quer dizer, a taxa de crescimento. Né? Então, a taxa de crescimento dos salários urbanos muito alta, dos salários rurais mais alta ainda, porque, na verdade, essa agricultura é nova, ela está se implantando agora, então, a taxa de formação de trabalho é muito grande. Das rendas camponesas, entretanto, no conjunto, né, das parcelas, aqui vem crescendo em menor ritmo, mas assim mesmo, 10% ao ano. Diversas das nossas pesquisas têm mostrado impactos diferenciados, mais importantes, desse processo de crescimento da renda camponesa, numa formação de uma capacidade de consumo distinta, etc. Adiante. Aqui tem o quê? Os dados sobre o valor da produção, quantidade produzida, volume da produção e preço. Eu trouxe isso um pouco para falar sobre o preço. Não é? Até agora, o fenômeno mais, do ponto de vista da economia, né? O fenômeno mais relevante, eu diria assim, né? Desse processo é que ele tem se feito com, aparentemente, quer dizer, a gente não tem medidas claras, né? Com uma dinâmica em que, mesmo a produção crescendo em velocidade impressionante, como está mostrando, a produção rural por uma parte, mas a produção industrial por outra parte, a demanda parece crescer mais rápido, em velocidade maior,
levando a um crescimento do preço, esse é o preço real, né? A um crescimento do preço real, que obviamente isso tem limite em algum momento, mas não, até agora, né, não se, esse limite, né, não se manifestou de maneira decisiva, digamos assim. Isso cria uma série de fenômenos, ou possibilidades de fenômenos, que precisam ser tratados, né? Porque, por um lado, isso é uma oportunidade de meio local, mas, por outro lado, isso é um atrativo para a formação de uma concorrência, que pode ser, enfim, fatal, uma concorrência extraterritorial, etc., que pode ser, sim, né? Um problema estratégico no futuro. Adiante, por favor. Bom, então, aqui temos um retrato da composição, do que do produto, do PIB. Isso tudo agora é economia de polpa, vocês sabem, economia de polpa, né? Que é onde a gente pode situar essa inicial, né? A contraposição, a situação da interação entre essas noções que a gente vai, digamos assim, matizar daqui por diante, já de cadeias longas e cadeias curtas. Né? Porque o PIB, quer dizer, o produto, ele tem diversos componentes. Você tem um produto que deriva do consumo doméstico, e esse produto aqui na economia do açaí, ele é extraordinariamente importante. Nos nossos modelos a gente captura ele de maneira distinta, né? Que é o consumo do açaí associado, né, ao cotidiano, né, reprodutivo do território, que tem uma longa data, tem uma longa construção cultural, de hábitos, de percepções, de manejos, de, enfim, formas diferenciadas de processamento de consumo e tal, que estabelecem o que seriam, né, as cadeias curtas dessa economia. Os mercados que teriam essa conotação, né, de se abrigarem a uma lógica reprodutiva, em última instância, do território. E, nesse sentido, resguardar consigo uma série de características, do ponto de vista da oferta, digamos assim, para pensar como economista, porque são características de tipos de produto que foram selecionados, né, e tratados, digamos assim, economicamente também, né, por essa territorialidade. E, pelo lado da demanda, né, que resguarda, né, como economia, né, um papel decisivo do gosto cultural local. E aí, isso ganha um significado estratégico da análise, e se quiser, da política, que a gente vai tentar encaminhar nos próximos slides. Bom, agora, você tem um arranjo produtivo industrial de polpa que, no fundo, faz uma coisa que eu exponho ali com uma frase de economista, que expõe o lado base de exportação, que os economistas costumam organizar, desse território, dessa localidade, dessa dimensão, né, definida, né, histórica e institucionalmente como a base, né, às vezes como região do Pará, etc., mas, enfim, a base de existência social, se quiser, natural, não dessa economia. E, nesse momento, você tem ela, né, se articulando, né, com outras economias, com o extra-regional, hoje tem, portanto, uma base de exportação. Essa base de exportação, a economia tem uma categoria, se assenta em cadeias longas. Então você, a Rigor tem, e aí eu quero citar rapidinho essa frase ali em cima,
que está falando do seguinte, não é? Uma economia local, essa que a gente está falando, não é? Ela depende de dois fatores fundamentais. Um deles, né? Um deles é a sua base de exportação, a maneira como ela se relaciona com o exterior, portanto, suas cadeias longas. Né? E a outra, que é o outro fator, aquela fraçãozinha ali, é a maneira como o resultado dessa relação, dessa exportação, se transforma em capacidade local e nessa transformação agrega a essa capacidade local, a essa economia, o seu valor último, digamos assim. Ou seja, a economia reconhece como disciplina que uma economia local cresce, o Y cresce, na medida em que sua base de exportação cresce. Então, as cadeias longas são importantes, porque elas capturam energia de sistemas externos e trazem. Então, na medida disso, e na medida como o que se capta fora se amplia por dentro, ou seja, se move pelos mercados, se quiser, alinhados, cadeias curtas, etc., constituindo o resultado final, que seria a própria dimensão última desse conjunto, dessa totalidade do conjunto. Então, o que se quer trazer aqui é que, na verdade, é uma interação necessária, sistemicamente fundamental, em cadeias longas e cadeias curtas, na constituição de uma capacidade totalizada. E trazer como tarefa para a gente a capacidade de ler, né, esses constitutivos, né, em que medida as cadeias longas são decisivas, em que medida as cadeias curtas também são decisivas como amplificadores. E em economia a gente chama os multiplicadores, os estágios multiplicadores. Os multiplicadores são uma expressão das cadeias curtas. O multiplicador keynesiano, os multiplicadores keynesianos, são, em última instância, né, o resultado do poder do interno, do poder do endógeno em manejar resultados de uma relação externa. Enfim, você sabe. Adiante, por favor. Bom, então, a relação entre cadeias longas e curtas, na economia do açaí, tem aqui essa linha que está caindo, né, na verdade, uma indicação de que daqueles dois componentes, o interno das cadeias curtas está perdendo para o externo. Ou seja, você tem nessa economia, né, problemas estruturais que não estão permitindo a ela utilizar os ganhos externos da melhor maneira possível. Isso seria uma maneira de ler essa tendência. Vou falar mais sobre isso adiante, porque eu precisaria passar pelos conceitos aqui. Bom, então, dito isso, associado a diferentes cadeias, assim, você tem uma dupla identidade do açaí. Essa dupla identidade do açaí se manifesta com seguinte água. Então, nas cadeias curtas, o açaí, ou as cadeias curtas são o lugar estrutural, ou o caminho estrutural, por onde se realizam valores de uso local, quer dizer, o açaí é um valor de uso local, qualificado por critérios da cultura alimentar, que se instalou por milênios, digamos assim, na região, e que tem levado a um repertório de usos específicos. Esse conjunto de elementos são os fundamentos substantivos, digamos assim, das cadeias curtas. Produto de experimentações de toda a ordem, quer dizer, o açaí é, nesse ambiente estrutural, produto de experimentações de toda a ordem, ou seja, o açaí não é culturalmente o que ele resultou do seu uso histórico. Ele é também algo com valor de uso em
que isso se faz nessas cadeias curtas. Né? É aí que surge, vamos discutir aqui, muito do açaí, é aí que surge, enfim, as múltiplas bandeiras, né? Que estão na cidade de Belém, por exemplo, mas não apenas, pipocando toda parte. Né? E o lugar estrutural disso são as cadeias curtas, elas são um laboratório de experimentação. Né? Por essas duas condições, elas são, na verdade, as cadeias curtas, o lugar que dá identidade territorial ao açaí. Né? Ou seja, cria na perspectiva de mercado e dos estrategistas de mercado, dos marqueteiros, né, dos estrategistas de marketing, uma marca associada à especificidade, né, do lugar físico e cultural onde esse produto se gestou, né, como um fato social, digamos assim, né, a Amazônia, etc. Nas cadeias longas, né, a identidade do açaí é outra. Né? A identidade do açaí é a de antioxidante, é a de portador de uma proporção muito importante de antocianina, não é? Enfim, a de garantidor, né? De uma superalimentação, formando, portanto, uma outra marca, né? Uma marca cosmopolita, genérica, de reconhecimento rápido e imediato, mas em função, não é, de elementos, digamos assim, abstratos à cultura, né? Que não precisam da cultura. Vamos adiante. Desculpa. Bom, agora, essa dupla identidade do açaí, ela tem duas, novamente, possibilidades. Ela pode ser, não é, a base da construção daquilo que os estrategistas de mercado chamam um duplo branding, né? Uma dupla marca, no sentido de que você cria, não é? Com essa dupla marca, uma capacidade de interação mútua entre essas marcas, que uma potencia a outra, e ao final o valor global resultante do produto cresce, né? Ou essa distinção de identidades, né, fundamenta um branding conflitivo. Essa primeira noção eu encontrei em estratégias de marketing, essa segunda construção, essa segunda noção, eu não sei, deve ter também, porque para mim é tão óbvia, em certo sentido, mas eu não sei. O fato é que é uma ideia importante, não é? Porque é a ideia de que você pode ter duas marcas em que uma concorre com a outra de maneira negativa, em que uma nega o potencial da outra e no final o conjunto do valor reduz. Isso em termos de estratégia significa, ao final, a economia do açaí perde, tem um ciclo de vida menor do que eu poderia, etc, etc. Bom, então, tendo essas noções como referência, não é, se pode ver, primeiro, como essa economia está, na realidade da sua existência, está construindo ou fazendo, né, essa dupla identidade prevalecer, né, como capacidade territorial. Não é? Ou, não é, também na mesma linha de raciocínio, como é possível na perspectiva política, na perspectiva da ação politiva, etc., corrigir os rumos das coisas para que se efetive, não é, o duplo branding, não é, e não, né, o branding conflitivo da dupla identidade, das massas. Ok? Adiante, por favor. Eu vou passar rápido. Bom, então, no lado agrícola, vocês. Voltando rapidinho. Desculpa, mas está chegando no final. No lado agrícola, você tem, baseando a primeira identidade, a cultural, etc., não é, um extrativismo dinâmico que maneja florestas, sistemas agroflorestais, que tem
vantagens de fundamento econômico, vantagens até tecnológicas, contrariando a noção de muita gente sobre o extrativismo, né? Mas tem também desvantagens. Do lado rural, estamos falando, então, o extrativismo por uma parte e a agricultura intensiva. Então, na verdade, é a validação do padrão mecânico químico se estabelecendo o açaí, cria uma agricultura de açaí irrigada, fortemente dependente da mecânica de irrigação e da química associada a ela. Isso tem vantagens, aumenta a produtividade, etc. Algumas vantagens até de conteúdo do produto e tal, para uma certa perspectiva, né? Segundo o RV, por exemplo, esse tipo de agricultura tem trazido o açaí com maior volume de antocianina, se eu não me engano, né? Do que o açaí de vaso. Né? Mas, por outro lado, tem desvantagens. Né? É um sistema de baixa incidência, de grande impacto, de grande dependência. Adiante, por favor. Adiante. Na indústria, essa dupla, novamente, né? essa dupla condição se manifesta em tecnologia contínua, chamada contínua na indústria, de um batimento vigoroso, que é mais produtivo, fisicamente a produtividade final é maior, mas não respeita da maneira como a outra faz a tecnologia de batimento cuidadoso, digamos assim, não respeita os critérios culturais de gosto, cor mesmo, né? Sendo, portanto, né? Capaz de elevar a eficiência econômica quando se trata, né? Do açaí superalimento, mas negando, né? Naquele sentido perigoso e complicado, negando, digamos, elementos culturais importantes. Adiante, por favor. Muito bem, então essa dúvida de capital, então eu estou fechando. Né? Então você cria, por uma parte, uma agricultura intensiva, mais uma tecnologia contínua de batimento rigoroso, né? Uma linha, né? Uma trajetória, né? Que leva a uma comoditização do produto, transformando em produto genérico, capaz de ser produzido em qualquer lugar, sem problema, etc. Né? A partir de um mercado de superalimento, né? Baseado em qualidades químicas, sensorialmente abstratas, as qualidades, né? É o fato de que a molécula de antocianina tem uma qualidade, não um sabor específico, não um cheiro específico, não uma aparência específica, independente do gosto, e, portanto, novamente, uma vantagem de penetrar no consumo de massa, mas com características econômicas complicadas. O que a gente chama uma baixa elasticidade dentro das exportações, criando uma grande expectativa de deterioração dos termos de troca e levam a esse tipo de trajeto a uma rápida, né, e complicada queda de capacidade econômica. O extrativismo dinâmico mais a tecnologia descontínua, né, cria produtos baseados em diversificação, qualidade sensorialmente objetiva, né, consumo específico, mercado com valorização objetiva, gosto, cultivado, culturalmente incorporado. E simbólica, alta elasticidade de renda, é o inverso das exportações, e baixa deterioração do termo de troca na perspectiva da gente, criando, portanto, expectativas econômicas de longo prazo, bem mais positivas. Bom, a dupla identidade do açaí e a posição do seu duplo blending, aqueles caminhos, de certa maneira, parecem levar a tensões de blending conflitivo, e a construção de um trajeto de duplo blending, né, de blending de marcas que se valorizam mutuamente, exigiria, nas cadeias curtas, reconhecimento e decodificação dos critérios da cultura local que qualificam o açaí. Então, no sentido dos seus usos. O trabalho do UFV, grande parte dele faz isso.
entender um pouquinho a valorização do repertório local de usos culturalmente estabelecidos, ampliação do leque de oportunidades criativas para diversificação de usos, incluindo dentro os que dialogam com tendências globais, que pode o fortalecimento por via simbólica da identidade territorial do Açaí. Por lado das caminhas longas, levar ao mundo a identidade territorial amazônica do Açaí. Isso parece uma megalomania, mas não tem meios de fazer isso. Trazer o mundo para vivenciar o território amazônico do Açaí. Impregnar o valor global de conteúdos locais. Obrigado. Bom, agradecer imensamente. Eu queria dizer, como sempre, passou esse subordinado. Agradecer imensamente a fala dos funcionários. A gente não vai ter muito tempo, acho que como é um evento contínuo, então tem momentos de debater, no caso aqui uma outra mesa, então vamos votar, então a gente tem que passar de passar a palavra. A gente agradece as pessoas que colaboraram com o evento. Informamos que vai haver um intervalo de expressamente 5 minutos entre essa e a próxima mesa, o qual a gente pode aproveitar para se servir do coffee break que já está disponível ali no espaço de convivência. Não haverá um intervalo entre essa e a próxima mesa, o coffee break é servido de forma contínua, então você se serve e vem para prestigiar a próxima mesa. A gente aproveita também para perguntar se a Fernanda Stefani já está presente, que é a organização que ela procurar alguém da organização que a gente tenta capturar.